Abençoados com todas as sortes de bênçãos. Abençoados, olha o tema da nossa fala nesse vídeo. O que acontece após a morte? Meu Jesus da glória, que tema complicado, difícil, polêmico. E para nós falarmos sobre esse tema, abençoado, gostaria de ler com você no livro de Eclesiastes, capítulo 12, no versículo 7. Olha o que diz: e o pó volta à terra, como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Meu Jesus, é muito forte essa palavra, querido, é complicado, é um assunto polêmico. Por quê? Porque, infelizmente, abençoado, o sistema religioso nos passou ao longo dos anos uma interpretação equivocada a respeito desse assunto. Todos nós sabemos, abençoados, que o ser humano ele é composto de espírito, alma e corpo. Enfim, abençoados, cada um de nós, independente do credo religioso, independente da raça, da nação, enfim, nós temos um espírito, nós temos uma alma e nós temos um corpo. Agora, o que foi passado, abençoado, para mim e para você ao longo dos anos, de que se nós morrermos nessa existência sem Deus, se não aceitarmos Jesus, e até aqueles que aceitaram Jesus, né? Se não tiver firme, né? Se não tiver dizimando, se não tiver ofertando, se não tiver fazendo campanha, né? Se não for pelo menos 3 vezes por semana na igreja, corre o risco de ir para o inferno, de perder a salvação, sabe? São essas loucuras que nós ouvimos, abençoado, dentro do sistema religioso. Agora, por que isso acontece, abençoado? Porque o sistema religioso, a religião, nos vê em carne, não nos vê em espírito. Deus, sim, nos vê em espírito. Deus não nos vê cheio de falha, cheio de defeito, cheio de erro, não. Deus nos vê em espírito. Quando Deus vê a mim e a você, ele vê uma pessoa redimida, restaurada, transformada pelo seu poder que foi executado na cruz através do seu filho. Então, Jesus morreu na cruz para isso, para nos libertar, primeiro, né, da religião, e segundo, nos libertar, querido, desse modelo do antigo pacto, né? Porque no antigo pacto era assim, a pessoa morria, então o espírito ficava, né, ia para a sepultura junto com a pessoa, né? Se você ler o livro de Apocalipse, o livro de Tiago, né? Paulo falou muito sobre isso, né? Mas isso aconteceu, abençoado, até a morte de Cristo na cruz, né? Você conhece a história, né? Quando Cristo morreu na cruz, ele, né? Inclusive o sistema religioso usa muito essa expressão, né? Jesus tomou a chave do inferno, né? Que estava na mão do diabo, né? Umas expressões, né? Religiosas usadas, né? Para causar impacto nas pessoas. Mas o fato é, querido, que Jesus ele libertou aqueles espíritos que estavam em prisões, né? Por quê? Porque antes da cruz, os espíritos eles não voltavam para Deus. Realmente eles ficavam, né, não ficava vagando, mas ficava no inferno, né, que é a sepultura. A gente fala inferno, as pessoas já têm uma ideia de fogo ardente, né? Mas na verdade o espírito ficava na sepultura junto com o corpo. Então, a ressurreição desses espíritos, né, aconteceu na volta de Jesus, né, quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia, e aconteceu também no ano 70, abençoado. Então, o espírito realmente ele ficava no corpo, né, naquele pacto, naquela dispensação, né, naquele modelo antigo. Agora, hoje em graça, querido, pós-cruz, pós o ano 70, o que acontece? O espírito ele volta para Deus. Se você for olhar, querido, Salomão aqui ele estava profetizando para os dias de hoje. Você entendeu? Por quê? Porque eu e você, quando nós morremos, quando nós partimos para a eternidade, o nosso espírito ele vai voltar para Deus de onde ele veio. Não está dizendo que ele vai para Deus, né? Não, como que se ele nunca tivesse estado lá. Está dizendo que ele vai voltar para Deus. Ou seja,
já esteve lá, vai voltar para onde ele veio. Então essa é a nossa missão, essa é a missão do nosso espírito aqui na Terra. Nós somos espíritos revestidos de carne. Quando Deus nos escolheu lá na eternidade, antes da fundação do século, ele nos colocou um espírito, né? E nos enviou aqui nessa existência, nessa terra, para cumprirmos uma missão. A partir do momento que você dá o seu último fôlego de vida aqui, ou seja, você cumpre a sua missão, o seu espírito vai voltar para Deus e a sua carne, abençoado, vai voltar ao pó, a sua alma vai voltar ao pó. Por que isso, querido? Porque a alma é carne, abençoado. A alma é sede das emoções. São 72 ou 82, né, milhões ou bilhões de neurônios, né, que atuam aqui dentro dessa cachola. Você entendeu? Então, quando você morre, a sua alma vai para o inferno, que é a sepultura, abençoado. Tá claro isso? A Bíblia que fala isso. Vamos ler lá em Mateus 10, 28. Olha o que diz aqui, Mateus 10, 28. E não temais os que matam o corpo, e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. O que quer dizer isso, querido? A nossa alma vai para o inferno. E o que é inferno? Inferno é sepultura, abençoado. É como eu digo, querido, infelizmente, ao longo dos anos, né, o sistema religioso nos passou uma ideia errada de inferno, né? Passou a ideia de que inferno é o lago de fogo ardente. Passou a ideia errada da volta de Jesus. Eles dizem que Jesus ainda vai voltar, sendo que Jesus já voltou no ano 70 e Jesus voltou para o seu povo, o povo de Israel. Não voltou para mim e para você. Passou uma ideia errada, né, do fim do mundo, né, do apocalipse, né, do diabo, enfim. São todas interpretações erradas, equivocadas, que o sistema religioso nos passou ao longo dos anos e, infelizmente, abençoado, por falta de conhecimento e informação, nós acabamos acreditando, né, nessas ideologias religiosas, mas quando nós, né, colocamos no nosso pensamento, no nosso coração, o desejo de aprender mais a respeito de Deus, a respeito das Escrituras, aí nós começamos a descobrir, querido, todas essas lógicas fraudulentas do sistema religioso que não existe, né? Quando você começa a estudar a Bíblia à luz do Evangelho, ou seja, à luz da escatologia consumada, aí você começa a entender que inferno é sepultura, né? Você começa a entender que diabo é a nossa natureza humana. Você começa a entender que a volta de Jesus já aconteceu no ano 70. Você começa a entender que juízo final não vai acontecer coisa nenhuma, porque já aconteceu também o juízo de Deus. Então a sua mente se abre, abençoado. Você para de acreditar nessas, desculpa a expressão, nessas baboseiras que ouvimos aí dentro dessas sinagogas, né? Infelizmente, né? São pessoas, querido, que nós temos que respeitar, né? Esses pastores de igrejas aí da periferia. Por quê? Porque eles são vítimas do sistema. Eles acabam ensinando aquele ensino errado que eles aprenderam, né? Se eles tivessem a mente iluminada, assim como eu e você, eles falariam aquilo que eles estão falando. Mas infelizmente o sistema funciona assim, né, abençoado? Eles vão passando de um para o outro, de pai para filho, e o sistema ele sobrevive disso, né? Da falta de conhecimento e de informação das pessoas que continuam frequentando, né, essas igrejas, esses grandes templos. E isso é tudo que os grandes, né, os grandes pastores aí, os líderes, né, dessas sinagogas, vamos dizer assim, né, é tudo que eles querem, é isso, né, que as pessoas mantenham, né, com a mente fechada. Por quê? Porque eles sabem que se você estudar, se você entender como funciona a mecânica do sistema, você vai sair fora. E eles não querem que você saia fora, eles querem que você continue lá. Porque enquanto você está lá, você tá entrando o seu dízimo, tá entrando o dízimo da tua esposa, tá entrando o dízimo dos seus filhos, né? Os seus filhos vão casar e vão ter filhos, aí os filhos dos seus filhos vão contribuir e a máquina continua rodando, abençoado. E os pastores continuam se dando bem, né? Vivendo, tendo qualidade de vida em cima das pessoas, igual eu e você, né? Que eu, graças a Deus, estou liberto hoje, né? Mas passei 30 anos dentro do sistema, sem conhecimento e informação e alimentando esse sistema cruel e corrupto, infelizmente. Mas o fato é, querido, é que o que vai acontecer após a morte, é o nosso tema,
é que o nosso espírito vai voltar para Deus. A nossa carne, a nossa alma vai para o inferno, abençoado. Jesus que falou isso. Não tem como você fugir da palavra de Deus. Então, infelizmente, o sistema religioso passou uma ideia equivocada, né? Para nós ao longo dos anos, de inferno, de volta de Jesus e aí por diante. E nós, ao longo dos anos, acabamos sendo vítimas desse sistema religioso. Veja, abençoado, quando nós falamos aqui do sistema religioso, nós estamos falando do sistema religioso. Nós não estamos falando de pessoas, abençoados. Nós não estamos falando dos irmãos, né? Tem muitos irmãos aí, muitos pastores, conhecidos meus, amigo meu, né? Que eles são vítimas do sistema, né? Então a nossa fala aqui, quem está em graça, não é contra as pessoas, não. Né? Infelizmente tem muitos que interpretam a gente errado. Você fica comendo, né? Você fica cuspindo no prato que comeu. Já me falaram isso aí pra mim, olha que loucura. Como é que você fala mal de uma casa que você, né, fez parte durante os anos, né? Mas o povo não entende, abençoado, que nós aqui não combatemos. Quem está em graça não combate as pessoas, né? Nós entendemos que as pessoas que estão presas ao sistema são pessoas sem conhecimento e informação. Nós combatemos esse sistema, que é um sistema corrupto, é um sistema manipulador, um sistema que causa encantamento das pessoas e as pessoas vivem ali, né, escravizadas, né, literalmente dentro do sistema. São filhos da escrava, não são filhos da livre. Mas que Deus ele possa nos dar entendimento, abençoado, que Deus possa nos dar compreensão da sua palavra e que nós possamos ver, né, tudo que está escrito na Bíblia à luz da escatologia consumada, né, para que nós não venhamos entrar em contradição, para que nós não venhamos, né, se alimentar, né, espiritualmente falando, dessas palavras criadas pela religião, lógicas criadas pela religião para prender as pessoas. Que Deus possa abençoar a tua vida. Eu quero aproveitar, abençoar, te pedir para você que ainda não é inscrito no canal, que você venha se inscrever no canal, deixe o seu joinha, o seu comentário, para que mais pessoas possam entender o evangelho da graça de Deus. Deus abençoe a tua vida.